ouvintes, bem-vindos ao Logoscast, aqui onde a palavra é viva e eficaz. Esse é um novo projeto que nós estamos iniciando e abraçando aqui, onde nós vamos explorar a fé e a vida cristã de uma maneira leve, inspiradora, espontânea também. Eu sou o Cylon Ferreira e hoje nós teremos um tema muito especial e também um convidado muito especial. Comigo estará o meu amigo pessoal, o Anderson Pereira, que estará contribuindo também, colaborando nesse projeto. O Anderson, é com você. Boa noite, pessoal. Assim como o Sara me apresentou, me chamo Juan Anderson, sou formado pela Universidade Federal do Amazonas, em licenciatura em Ciência e Biologia e Química, e estamos aqui nesse projeto pra lá de especial. Estou empolgado com esse projeto, porque é um projeto onde, como o Sara falou, vamos trazer a palavra de Deus e também falar de assuntos afins, vamos explorar a vida dos nossos convidados. E por falar em convidados, Sara, nós temos um convidado muito ilustre, que nós já agradecemos já pela disponibilidade do tempo, que é uma das pessoas mais ocupadas dessa cidade chamada Coari aqui no Amazonas. E bem-vindo, meu amigo Dr. Sóstenes. Boa noite, quero agradecer o convite do Anderson, o Simon também, e o Jair também que está ali nos bastidores ali. É uma honra esse convite pela proposta e vamos ver como a gente consegue contribuir. Quem não me conhece, eu sou médico psiquiatra, já estou em Coari para 16 anos. Também sou professor de psiquiatria da Universidade Federal do Amazonas, curso de medicina aqui, né? Então, é uma área que eu gosto bastante. Duas paixões que eu tenho é a medicina, né? E música, né? Tá aqui o Anderson está nosso... E nós vamos explorar os seus talentos daqui a pouco. Vamos ver. Com certeza. Quero esclarecer aqui para o nosso amigo ouvinte que esse projeto visa trazer um estudo aprofundado, né? A gente trazer também algumas coisas científicas e também bíblicas pelo lado teológico, de assuntos referentes à nossa lição da Escola Sabatina de jovens. Então você que é professor de Escola Sabatina, você que é instrutor bíblico, professor de ABD, por que não? Então você que é instrutor bíblico, ou você que quer apenas conhecer mais sobre esses assuntos. Inclusive o nosso assunto hoje será sobre a mudança de pensamento, sobre um tema muito especial que nós estamos tratando neste trimestre. Então você que tem a curiosidade de conhecer sobre esses e outros assuntos, você é bem-vindo ao nosso podcast. É isso aí. E como é um podcast cristão, nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, tá bom? Você pode também fechar os seus olhos e orar junto conosco. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesse momento para nós discutirmos acerca do que a Tua Palavra diz, do que a ciência diz, de uma maneira descontraída, Senhor. O Senhor vem abençoar esse projeto, abençoa o nosso convidado, abençoa toda a equipe e o nosso amigo que está assistindo, seja lá em qualquer hora que for. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, eu queria começar aqui já perguntando para vocês dois, inclusive, né? Tanto para o Dr. Sóstenes quanto para o professor Anderson. Uma pergunta descontraída aqui: se vocês tivessem um superpoder por um dia, pensem aí, 30 segundos para vocês pensarem. Se vocês tivessem um superpoder, o que você gostaria de ter aí como um superpoder por um dia? Queria voar. Queria também voar. Uma coisa que eu não sei fazer ainda é nadar. Já passei por 3 quase afogamentos, então assim, acho que seria uma coisa interessante. É um superpoder interessante. Eu nadar, né? Esse é o Aquaman. Mergulhar. Né? Olha, eu andei pensando e eu gostaria de ter um superpoder que era ler pensamentos. Eu gostaria de ter esse superpoder, seria muito interessante. Que inclusive é o tema que a gente vai tratar, né, hoje a respeito dos pensamentos, né? Se é possível ou não a gente controlar a mente, o que nós conhecemos à luz da Bíblia e também a partir da ciência. Então, doutor, já começando aqui, na nossa lição da Escola Sabatina, por exemplo, a gente observou que ela nos informa que é necessário a gente pensar com clareza para a gente poder tomar decisões. Minha pergunta é: mentes confusas podem tomar decisões, ou como que eles podem se ajustar para que essas decisões elas venham ser decisões aí que não venham resultar em problemas, por exemplo? Excelente pergunta, né? Mentes confusas pode tomar decisão? Pode. Agora, se vai ser certo ou errado. as consequências dessa decisão que é a questão.
Na psiquiatria a gente usa muito, quando o paciente às vezes está com depressão grave, a gente fala, olha, não toma nenhuma decisão séria no momento, de casar, de separar, de comprar alguma coisa. Então, a pessoa está com a mente confusa ali, devido ao sofrimento psíquico intenso. Então, ela pode tomar decisão equivocada, tem um preço caro. Mas não é só uma questão de comportamento, de um transtorno psiquiátrico em si. Às vezes a pessoa pode estar com a mente confusa por outras questões, uma paixão, por exemplo, né? Ele não está correspondido, a pessoa está ali, e aí não consegue pensar em mais nada, pensou aquilo ali, a outra pessoa deixou claro que não está interessada, mas ela consegue, continua alimentando uma esperança falsa, e com isso ela não consegue avançar nos projetos pessoais, espirituais às vezes, né? Então a mente confusa, ela atrapalha tudo. Em primeiro lugar tem que ter clareza. Eu me lembro, antigamente eu assisti tinha um filme de Karate Kid, eu acho, né? Karate Kid antigo. Daniel San. Então, aí ele falou, o menino lá que estava querendo se vingar, queria aprender e colocar em prática as artes marciais dele, e não estava conseguindo muito. Aí o treinador falou para ele o seguinte, ele levou ele para uma fonte de água e falou, o que você está vendo? Ele olhou e falou assim, estou vendo meu rosto. Aí ele mexeu com a água lá, ficou todo mexendo, aí falou, agora vê. Não consigo ver nada. Ele falou, então é assim que é a tua mente. Você tem que deixar a tua mente acalmar para que você consiga tomar a decisão certa, senão você se confunde, você se machuca. Então, a nossa mente é exatamente isso. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter conhecimento, né? É ideal que todo mundo tivesse conhecimento de si nesse sentido, para ver se a minha cabeça está quente, se meu raciocínio está tranquilo. Se pode ser que eu passe alguma decisão errada, então vamos respirar. Rapaz, vamos deixar esse assunto depois a gente vê com calma, né? Porque às vezes tomar decisão com a cabeça quente sempre tem um preço muito caro. Eu lembro de uma vez que alguém falou pra mim sobre isso, conversando, né, sobre essa questão de discussão e tal. E aí a pessoa chegou e disse assim, olha, a gente não pode tomar decisão no meio da tempestade. Queria arrumar o telhado no meio da tempestade. Tipo assim, vamos tentar resolver logo a situação, mas no meio da briga. Não, vamos esperar, cada um pode ir pro seu canto, esfriar um pouco a cabeça, depois a gente senta e conversa com a mente tranquila, né? Sim. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Sim. Depois que essa pessoa falou pra mim isso, as decisões, foi uma virada de chave mesmo, né? E aí quando o sangue ferve um pouquinho mais, não, vamos manter calmo. Se eu começar a falar que eu posso te magoar, eu posso falar coisas que depois eu vou me arrepender, então é melhor cada um ir pro seu canto. Depois a gente conversa mais sobre isso aí, com uma mente mais tranquila, toma as decisões mais sábias. Exatamente. Na verdade, na prática não é fácil. Você tem que ter uma capacidade crítica muito boa, e estar com humildade, analisando, ficar atento se alguém falar alguma coisa para você, porque às vezes uma pessoa fala, rapaz, está muito chato, você está bem estressado. A pessoa não toma isso como ofensa, mas como um alerta, som de alerta. Rapaz, não tinha pensado. Entendeu? Então acho que é muito importante esse tema, mentes confusas, né? Não é só no campo espiritual, né? Tem mais um X na equação, né? A gente pode até planejar como a gente vai agir, mas é difícil a gente planejar como a gente vai reagir a alguma situação. Eu vi uma certa vez que nos dias difíceis a gente precisa evitar o máximo de decisões a serem tomadas. Se a gente tem um compromisso, cumprir com o compromisso, mas não inventar mais coisas para esses dias difíceis, né? Porque isso aí poderá nos trazer grandes problemas. Quando Adão ele saiu das mãos do Criador, né, a gente pode dizer assim que uma dos grandes objetivos de Deus foi recuperar a imagem dele na sua criação. Lá em Filipenses 4:8, quando você pode abrir a Bíblia para a gente fazer a leitura aí? Posso sim. E a gente vai também explorar esse texto. 4:8. Filipenses 4:8. Diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gostei da tradução dessa aqui, ó. Esse verso é muito interessante, porque ele está colocando para o leitor a sua capacidade de exercer a sua autonomia, a sua capacidade de escolha, a sua capacidade de decidir. Então, às vezes a pessoa acha que ela não tem muita opção. Não, eu me estressei porque me estressaram, o negócio foi muito... Mas a Bíblia está deixando claro ali, ó. Finalmente, escolha. Aquilo que você vê que é edificante, que é puro, O quê? Em outras palavras, aquilo que não for, joga no lixo. Então, eu posso escolher. Naturalmente, dependendo se a pessoa tiver algum problema psiquiátrico, alguma coisa, né? Às vezes ela não consegue fazer isso, precisa de um profissional.
Mas para quem não tem, e principalmente para quem tem Deus no coração, deve ser uma meta diária. Pedir para Deus colocar o que há de puro, o que há de honesto, boa virtude, o que há de louvor, o que há digno de louvor na nossa mente. É possível. Senão Deus não colocava na Bíblia. E doutor, tem uma pergunta para fazer para o senhor em relação a isso. E o que levou o senhor a ir para o lado psiquiátrico? O senhor fez medicina e faz uma parte na psiquiatria. É uma história interessante. Eu desde criança eu queria ser médico. Meu pai é pedreiro, eu trabalhei de servente de pedreiro dos 10 aos 18 anos e eu queria ser médico. E aí eu desisti do sonho porque eu achei que era impossível, pobre, fazer medicina. Então, eu parei e fui comportar. Né? Porque quem não sabe comportar é uma atividade que tem na Igreja Adventista, que as pessoas trabalham vendendo livros, né? Assinatura de revistas, né? Tanto de saúde quanto de educação infantil, né? Muito boa. Por sinal, eu recomendo, quem não conhece, né? A revista Nosso Amiguinho é uma revista muito boa. Meu pai assinava quando eu tenho 58 anos, hein? E meu pai assinava para mim na infância e marcava muito. Só que eu era um cara muito tímido, né? Na minha adolescência eu era uma pessoa muito tímida. E aí tinha uma revista, depois do Nosso Amiguinho, chamada Mocidade, que era para os adolescentes, jovens, né? E nessa revista Mocidade tinha uma seção chamada Consultório Psicológico, com um psicólogo chamado Dr. Belisário. E na revista Vida e Saúde, que é a revista Adventista de Saúde, tinha uma seção chamada Seção Consultório, acho que era Consultório Psiquiátrico, se não me engano, com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Então, conforme eu via aqueles assuntos começavam a falar, eu falei, rapaz, esse negócio é pra mim. Porque eu era um cara tímido e a forma que ele falava eu me sentia contemplado, né? E aí foi. Então, quando eu decidi, depois de mais de 10 anos sem estudar, que eu resolvi voltar, eu tinha parado na 7ª série, fiz a 7ª, comecei a 8ª e eu parei. Então, quando eu voltei 10, 12 anos depois para estudar, então eu voltei e decidi fazer medicina. E aí eu fui. Quando eu passei no vestibular, comecei a estudar primeiro no 2º ano, já falei assim, puxa, eu queria fazer, acho que eu vou fazer psiquiatria. Só que eu tinha medo de quando chegasse na época, a forma como fosse dada a aula fosse totalmente desestimulante. Mas não, a psiquiatria foi no 5º. E a psicologia médica foi no 4º. Então, quando o professor de psicologia médica deu aula no 4º, eu falei, rapaz, é isso mesmo que eu quero. E, coincidentemente, era o mesmo professor que daria aula de psiquiatria no 5º período. Então, eu falei, não é isso. Então, não tinha dúvida. Então, no 3º período, eu já tinha certeza que eu queria essa área, né? E, justamente, a começar por causa que eu era uma pessoa tímida. Né? E aí, só conforme você vai estudando, mesmo assim, na época, né? Você vai vendo o tanto de pessoas que têm um problema psíquico e que você pode ajudar. E eu sempre fui um cara que gosta de trabalhar pensando mais na paixão. Então, acho que assim, até falo para os jovens aqui, né? Não pense em dinheiro para escolher uma profissão, não. Pensa no que você gosta, na qual você possa levantar e falar, vou trabalhar. Eu comparo a profissão com um casamento. Imagine você casado com uma pessoa, né? Que você terminou o seu expediente e fala, vou para casa, meu amigo. Não, eu falo, rapaz, eu vou para casa encontrar minha esposa, minha namorada e tal. Então, a profissão você tem que você acordar e fazer, vou para o trabalho, né? Você saber que você consegue fazer diferença positiva na vida da pessoa. Então, eu escolhi pensar na psiquiatria nesse sentido. E foi interessante, porque quando eu comecei a estudar, 3º período mais ou menos, é comum o professor perguntar, né? Você sabe qual profissão que vai escolher e tal, qual a especialidade? O pessoal fala. Só que era engraçado que quando chegava a minha vez, eu não precisava falar. Os colegas falavam, o sócio vai ser psiquiatra. Só que na minha época, o pessoal tinha muito preconceito da psiquiatria. Tinha muito preconceito. Então, era comum, às vezes, os professores falar, eu te ri, né? Você vai mexer com doido, né? Falar, não, professor, não é doido, é uma pessoa que está em sofrimento. Assim como uma pessoa que tem um problema no coração, assim como uma pessoa que está com um problema que tem que ser operada, uma pessoa que está com um problema mental, ela está com um sofrimento que precisa de alguém que entenda, que gosta. E era interessante que, às vezes, depois, de algum tempo, essa pessoa que ficava zoando com a minha cara que eu ia fazer psiquiatria, vinha pedir ajuda. Rapaz, você que gosta dessa área, rapaz, eu estou com parente, não sei o que eu faço, o que você... Aí isso me deu mais gás ainda. Falei, rapaz, então realmente o negócio é agora, entendeu? Agora que eu não desisto. Então foi dessa forma. E Deus foi muito bom comigo que eu comecei a ter a credibilidade dos colegas desde o início. Desde o início os colegas me recomendavam, né? Mesmo para outros professores, quando tinha às vezes algum paciente, uma aula, por exemplo, de cardiologia. Aí meus colegas viam alguém com sofrimento que eles suspeitavam, eles supunham que poderia ser um problema psiquiátrico. E aí eles falaram, professor, você não quer que o sócio avalie? E eu lá para o 6º período, mais ou menos. Mas ele sabe? Não, ele sabe. Não, o sócio avalia aí. Aí eu avaliava, o professor, o cara, né, com titulação, avaliava, e aí, o que você acha? Não, a doença dele é essa. E o tratamento?
Ah, tratamento de medicação. Não, faz aí, rapaz, faz com carimbo aí. Então, assim, aí eu fui, a cada vez eu ficava com medo e cada vez eu estudava mais. Então, a paixão foi assim, quanto mais eu fazia, o pessoal confiava em mim, mais eu aprofundava com medo de decepcionar, né? Então, se eu tivesse que começar a minha vida, eu começaria de novo. Claro que não pararia 10, 12 anos para estudar, para começar. Não, eu vou começar do zero. Ó, você começou do zero, está com 14 anos, quer fazer psiquiatria. Né? Isso é muito bacana. De jovem apaixonado pela profissão. Sério. Gostar é realmente o que faz. E doutor, mas uma dúvida. O senhor é cristão, o senhor tem quantos filhos mesmo? 3. 3 filhos. 3. E aí, é difícil hoje, vir na medicina, no meio científico, ter um médico psiquiatra com religioso. Como é que é a religião junto com o tratamento? Se tem alguma influência? Olha, se você fizesse essa pergunta, talvez, em 1997, 98, talvez minha resposta seria outra. Hoje em dia, ser cristão, poderia falar isso sem nenhum problema, está na moda. Então, são raros os profissionais que se orgulham de não acreditar em Deus, são raros. Na psiquiatria também. Aliás, na psiquiatria, desde 2016, se não me engano, 2014, não lembro direito, mas já tem um bom tempo, na qual a Associação Mundial de Psiquiatria, ela criou diretrizes na qual o psiquiatra precisa incentivar a pessoa na questão da sua vida com Deus. E diz mais, independente da sua orientação religiosa. Então, se você é um cristão ou se você é um ateu, né? Então, a Associação Mundial de Psiquiatria, nas diretrizes dela, ela determina que você precisa incentivar a pessoa no seu relacionamento, que ele não fala necessariamente com Deus, mas assim, com o ser superior, a qual a pessoa acredita. Eu não posso dizer, olha, religião tal, atuando na psiquiatria, eu não posso falar isso. Não posso falar, olha, vai na minha igreja, não posso falar isso, mas eu posso falar assim, como é que está a tua vida? Primeira coisa, a gente tem umas perguntas de sondagem. Então, por exemplo, a gente pergunta para a pessoa se ela acredita em Deus, se ela tem fé. Não, eu tenho fé. Aí você vai perguntando, qual a importância da fé na tua vida? Aí a pessoa diz qual a importância. Aí você pergunta, olha, você exerce alguma atividade religiosa? Exerço, qual é? Eu faço catequese. Não, eu toco um instrumento. Não, eu canto um grupo de louvor. Não, eu faço oração, tal. Outros falam, não, eu só assisto a missa mesmo, só assisto o sermão, tal. Então você já vai vendo. Aí ao final você pergunta, você acha que seria interessante numa consulta psiquiátrica a gente conversar sobre Deus, sobre a fé? Aí eu passei, não, acho sim interessante. Então já deu abertura. Então nas outras consultas você já pode falar isso. E é interessante que tem alguns pacientes que até cobram. Eu já tive assim. Doutor, na primeira consulta o senhor falou que a gente poderia abordar sobre as questões religiosas, sobre Deus e tal. O que você tem para me falar hoje? Olha aí. Então tem essa abertura, né? Se o paciente falar que não, você respeita. Mas aí, se for um ateu, o que você vai fazer? Não, se for um ateu, eu vou mostrar para ele a literatura. Falar o seguinte, olha, rapaz, não acredito em Deus, não, tudo bem. Mas você quer ler? Vou dizer esse artigo para você ler, para a gente discutir na próxima vez sobre o papel da fé no tratamento. Pronto, estou dentro do contexto, estou respeitando, mas estou dando para ele continuar exercendo a sua autocrítica, o seu conhecimento. Então, hoje em dia, inclusive, quando você vai nos congressos, desde 2016, se não me engano, 2017, você vai no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, tem fóruns e simpósios só sobre a questão da importância da religião na saúde, no tratamento. Então, hoje em dia não tem muitas coisas. Então, são poucos. Aqui em Coari teve profissional, nesses 16 anos que eu estou aqui, quase 16 anos, teve 2 psiquiatras que trabalhou comigo. Né? O primeiro, ele era cristão, era religioso. A segunda não era. Era declaradamente que ela era ateia, né? Só que isso que eu estou falando, ela exercia. Então ela falava para as pessoas, olha, você precisa buscar ir na igreja, rezar um pouco. Então. Só que não tem a mesma autoridade quem conhece a Bíblia que fala. Mas ela fazia isso, faz parte das diretrizes. Tá? O doutor falou aí a respeito de ser cristão tá na moda. E a gente queria abordar um pouco mais esse tema sobre tendências, né? As tendências atuais movem comportamentos? Com certeza, com certeza. A gente é influenciado, e a gente influencia querendo ou não. Dependendo, principalmente com a expansão das redes sociais, todo mundo tem um celular na mão, então você vê alguém falando alguma coisa na qual de certa forma vai impactar, positiva ou negativamente. E aí, aquilo vai ser uma referência. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas
dando conselhos no Instagram, por exemplo, e eu fico olhando que não tem fundamentação que ela fala, mas a autoridade com que ela fala, as pessoas acreditam. Muitas vezes o que precisa é a convicção que a pessoa fala. É que não é nem às vezes o que a pessoa está falando, é como ela está falando. Exatamente. Né? Então, aí com isso ela vai tendo seguidores. Tendo seguidores é o quê? São imitadores. É a prova social, né? A prova social. E aí a pessoa ela vai seguindo as tendências. O pessoal vai falando. Eu não vejo muito problema em fazer isso. Não vejo nada demais. Né? Não, rapaz, minha consciência não me acusa. Né? Aí quando alguém fala isso, eu falo, olha, Jonas era um profeta de Deus. Deus mandou para ele para um lugar, ele estava em outro lugar. E ele desceu no barco e dormiu. Não, para dormir você tem que estar com a consciência tranquila. Se você não tiver, você não dorme. Se você não tiver a consciência tranquila, tiver cabeça, de novo, pensamentos confusos, você não consegue dormir. Então, se tua mente está em confusão porque você está desobedecendo a ordem de Deus, não vai dormir. E ele dormiu. Tranquilamente. Então, significa que a nossa consciência não é parâmetro confiável. Fazer que nem o outro, nem se bateu. Exatamente. Ele tá nem aí. Falando sobre personagens da Bíblia, eu acho que o caso clássico de Elias, eu acho que é interessante a gente abordar um pouco. Porque às vezes as pessoas têm uma mentalidade que a pessoa, quando ela tá com depressão, com ansiedade, ou sei lá, síndrome do pânico, ela tá longe de Deus. Ou tá com a fé enfraquecida. Tá com a fé enfraquecida, entendeu? Primeira coisa, a gente tem que, pela Bíblia, por exemplo, um dos amigos mais íntimos que Cristo teve na terra era Lázaro. Então, íntimo que ele ia ter refeição, ia conversar, né? A irmã dele até deixava de fazer as coisas para ouvir. Então, é uma amizade íntima. E Lázaro não somente adoeceu, como morreu. Então, prova que o relacionamento com Deus não impede da gente estar sob esse efeito das consequências que o pecado põe, que é a morte ou a doença. Independente de João Batista. Jesus falou assim, ó, que dos homens nascidos de mulher não teve ninguém maior que João Batista. E João Batista aconteceu o quê? Foi decapitado. Perdeu a cabeça. Então, literalmente. Então mostra de novo que o fato de eu ter fé, isso não me garante que eu não vou passar por aflição nesse mundo. Até porque Cristo não falou assim, ó, você não vai ter aflição. Ele falou, no mundo, tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Ele está dando uma força para você. Está dando uma força, não desista não, mas não está dizendo que vai livrar. Então, não é confiável eu acreditar que porque Deus está do meu lado, eu não vou descer. Eu acredito em milagres, acredito. Só que eu acredito que do milagre não sou eu que determino. É Deus que determina, pelas razões da experiência que eu já falei. João Batista, o maior homem, não teve ninguém nascido de mulher, mas o que Jesus falou. E você vê lá no Velho Testamento, Daniel, livrado da cova dos leões. Você vê os amigos dele livrados da fornalha ardente. Então, que diferença teria, então, falando como ser humano, entre os dois exemplos de Daniel e os amigos dele, que foram livrados, e João Batista? Por quê? Não sei eu que vou responder. Deus tem um propósito. Então, os milagres que acontecem é com base no propósito de Deus, e não tem nada a ver com a minha fé. Aí, por exemplo, aprofundando um pouquinho mais isso aí, querendo mais polemizando um pouco mais. Aí tem gente que fala assim, não, eu não vou tomar remédio controlado, porque eu tenho fé. Porque eu tenho fé. Então, eu comparo a mesma coisa que o diabo fez com Cristo. Levou Cristo para um alto lugar bem alto, e falou assim, você é filho de Deus, então pula daqui, porque na Bíblia está falando, se você pular, vai se dar a ordem aos teus anjos, nada vai acontecer. E Jesus falou o quê? Não tentará o seu Deus. Está escrito, não tentará o seu Deus. Então, a mesma coisa, quando eu tenho opção terapêutica, seja ela cirúrgica, seja de medicação, e eu escolho, não, eu não vou tomar porque eu tenho fé. Deus vai me curar. Eu estou tentando, porque se Deus colocou a medicação, ele já está operando um milagre. Olha o meu raciocínio. Cada vez que eu vejo uma medicação, eu penso, esse é o milagre de Deus. Por quê? Qual a diferença da sabedoria para a inteligência? Qual é? A sabedoria, tudo que ela faz é visando o bem. A inteligência não. Você vê, às vezes, uma pessoa na prática do crime, muito, muito inteligente. Mas a inteligência dela, ela é capaz de montar montar um plano e montar uma equipe, uma quadrilha de altíssimo nível, de altíssima performance no mundo do crime. Por quê? Porque ela é muito inteligente. Só que a inteligência sem Deus é furada. É loucura. Exatamente. Então, é a mesma razão. Então, quando eu vejo uma medicação, eu penso,
Sabedoria. Milagre de Deus. Porque a pessoa escolheu. Quando você, por exemplo, quando você analisa a cocaína. Se a gente for fazer uma análise como cristão, a cocaína é uma coisa perigosa, coisa maldosa. Mas quem já foi num dentista? Foi feito um procedimento, por exemplo, quando teve que fazer alguma extração, alguma coisa, o procedimento foi com anestesia? Muitas vezes, né, algumas anestesias são devido à cocaína. Né? Então não é a planta em si que é o problema, é a inteligência que fez usar para escravizar as pessoas na dependência e a sabedoria que alguém usou para fazer anestesia. Então, é uma questão de escolha, é uma questão de raciocínio. A gente escolher tomar medicação ou não tomar. Escolher colocar um pensamento positivo ou não pôr. A gente tá falando aqui sobre Elias, né? Que a gente pode até conhecer como um profeta deprimido, né? Ele passou por essa situação, mas Deus cuidou dele, né? Só que primeiramente Deus cuidou, né, da parte física, né? Alimentou, ali deu a água que era necessário fisicamente. E quando o senhor precisa tratar um paciente relacionado com essa situação da depressão, como é esse início? Né? Mas é uma pessoa cristã, qualquer pessoa? De modo geral, qualquer paciente, então, independente da fé dele. Só vamos tocar um pouquinho na história de Elias. Elias fala assim em depressão, mas será que ele estava deprimido? Eu tenho essa dúvida. Uma coisa é a gente pensar o seguinte: Elias enfrentou uma situação extremamente grave e perigosa. Ele foi lá e falou para o rei, desafiou o rei, falou: olha, eu garanto, em nome de Deus, que por 3 anos, mais de 3 anos, não vai chover. Porque você está adorando Baal. Ele falou, desafiou. E aí saiu. E o rei ficou sem ação. A própria rainha Isabel ficou sem ação na hora. E ele fugiu. Você acha que é fácil enfrentar um rei desafiando dessa forma, em nome da verdade? E ele não tinha, como ser humano, não tinha certeza de quantas pessoas estavam no lado. Ele acreditava que ele era o único. Conforme ele pensava. Ele foi o único que sobrou, né? Sobrou. Então, depois, quando ele fez isso aí, então ele pensou, possivelmente ele pensou: bom, minha missão já foi dada, eu já dei o recado, Deus mandou os corvos alimentar, o riacho secou, e aí talvez, como ser humano, ele começou a olhar para ele. Como ser humano, começou a olhar para ele. A mesma coisa que Pedro. Senhor, é o Senhor mesmo? Então manda que eu vá com o Senhor. Aí foi. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para ele, começou a afundar. Então a nossa vida é assim. Elias, eu acho que a Bíblia é muito interessante, porque a Bíblia mostra o ser humano com seus altos e baixos. Elias, aquele momento ali que ele ficou com aquela tristeza, foi o momento que ele se encontrou com ele próprio. Quando Deus falou para ele: levanta daí, tem 7.000 que não adorou a Baal ainda. Ele se levantou. Então por isso que eu não penso com uma depressão. Eu penso como Elias, estava nesse momento intimista ali, só ele. Puxa, não tem mais jeito, não tem mais ninguém mesmo, só eu. Então se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu já fiz daí minha missão, meu recado. Mas eu falei: não, levanta daí, não é assim não. Tem 7.000 ainda, vamos, eles vão precisar de você. E aí ele fiquei 1 ano e foi. Né? E Elias é interessante que falar sobre ele, porque Elias foi para o céu. Né? Então mostra que mesmo um homem santo, a ponto de ir para o céu direto, ele teve esse momento de fragilidade, que é possível a qualquer um de nós. Então, quando a pessoa chega para fazer uma avaliação, de início a gente não sabe o que ela tem. A gente tem que ter a humildade e começar do zero com base no que a gente vai avaliar. E a partir disso é que a gente vai ver, né, se fecha diagnóstico para depressão, para ansiedade, para outras coisas. Essa é a pergunta. E aí Deus foi lá, né, no Monte Carmelo, não precisava provar nada para ninguém, nem para o povo, nem para o próprio Elias, e fez acontecer um milagre. Fogo desceu do céu. E lá ele desafiou novamente quando ele falou assim: olha, vamos provar hoje para todo mundo aqui quem é que é Deus. Então, ou seja, mesmo Elias que foi lá e falou que não vai chover, falou: agora vamos provar quem é. E quando já pensou, todo mundo ali vendo, falou: olha, agora colocar água, olha a fé que ele tinha, coloca água, enche tudo aqui, encharca tudo. Né? Depois que o outro lá ficou o dia todinho fazendo ritual, né, para descer fogo, e não descia. E é interessante que o Espírito de Profecia, né, para quem não conhece, são os livros
que a gente lê bastante, de uma autora muito competente, chamada Ellen White, ela fala assim, que se os anjos de Deus não estivessem ali, o diabo tinha colocado fogo. Ele tinha colocado fogo ali para poder, porque era uma batalha do universo. Enganar a moçada. Para enganar, mas os anjos estavam ali, do lado de Elias, e não permitiu que nada acontecesse. E essa foi a frustração do rei e todo o pessoal. Então, aí depois Elias, para provar que Deus estava ali naquele comando, ele falou, põe água, pode colocar o que vocês quiserem, tanta água que vocês, e molhou tudo, ficou em volta. E a água foi consumida como se fosse uma gasolina, né? Então, de novo, mostrando aquele Elias que estava lá, escondido, e se encontrou de novo com Deus, falou, não, beleza, agora eu vou, né? Então, eu não pensaria, né, como uma depressão. Eu pensaria que no momento que ele teve um encontro com ele, achou que não tinha mais jeito. Ou, de novo, voltando aos pensamentos, o pensamento tomou conta dele. Os pensamentos dominou. Houve uma discussão cognitiva ali. Distorção cognitiva. Vai ser uma Houve uma distorção cognitiva ali, porque ele achou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito não, já dei o recado, vou morrer, vou ficar por aqui. Né? Entendeu? Mas quando Deus falou, então são coisas interessantes. Mas na prática clínica, né, dia a dia, a gente atende pessoas de qualquer religião, né, e a gente faz a avaliação. Tem pessoas que ficam felizes, porque já estava sofrendo há muitos anos e não tinha encontrado alguém para dizer o que ela tinha, e muito menos para dar esperança, falou, não, o teu problema é esse, tem tratamento, dá para melhorar, dá para ficar bom. Né? Tem gente que vai ficar, às vezes não, porque fala, eu não concordo, acho que eu tenho outra coisa, enfim. Mas assim, é um direito de escolha, né, de respeitar. Vou falar assim, quem foi que estudou psiquiatria mesmo? A gente... Eu sou médico aqui, né? Quando a pessoa é estudante, talvez ela pense assim, né? Mas conforme com o tempo, não. Você entende que é um direito da pessoa concordar contigo ou não. Não é um direito dela escolher, não. É um direito. E doutor, a gente está falando sobre personagens da Bíblia e tal, forma de pensamento. E Jesus? O senhor já pensou como funcionava a mente de Jesus? Ou então, porque a gente sabe pela Bíblia, acho que todas as religiões cristãs elas vão concordar, que Jesus ele teve uma mente pura, uma mente equilibrada, mas apesar de ter uma mente equilibrada, ele passou por perdas, perdeu o amigo, ficou triste, chorou, né? E trabalhando assim na psiquiatria, como a gente seria possível nós termos esse mesmo pensamento, a mente de Jesus em nós hoje? Bom, a mente de Jesus em nós é impossível como ser humano. Porque o segredo da mente de Jesus era a ligação dele com o Pai 24 horas. Mas é interessante lembrar que mesmo Jesus, ele teve algum momento de angústia, que ele ficou, não vou dizer que ele ficou na dúvida, mas ele ficou assim pensando, será que eu vou passar? Não sei se na dúvida, porque Jesus não tinha dúvida, mas ele estava como ser humano ali, né, do ponto de vista. Tanto é que ele falou, Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento ele pensou, né, que Deus teria abandonado. Teve um momento que depois ele falou assim, olha, se possível, afasta de mim. Está muito grande, está muito difícil sofrimento. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Então ele mostra a grande batalha do nosso pensamento. A grande batalha que tem é de você entender suas limitações, ver que você está balançando ali para um lado para o outro e falar assim, está difícil. Meus pensamentos eu não estou conseguindo dominar. Isso pode me ajudar? Jesus fez isso. Ali, naquele momento, Jesus, né? Você vê, por exemplo, o personagem Jó, um sofrimento intenso, né? Mas ali, ele conversava com Deus, questionava, Senhor, mas por que acontecendo e tal, né? Enfim. Mas ele não pecou contra Deus, né? E ele, em certo aspecto, ele dominava. Ele falou, olha, ainda que eu morra, mas esperarei. Isso é o quê? Esperança. É mudança de pensamento. É um pensamento, no meio de uma confusão de pensamentos caóticos, ele conseguia organizar seus pensamentos e falar, não, isso aqui não é meu fim, não. Eu vou esperar. Deus tem algo melhor para mim. Então mostra que mesmo no momento confuso, de sofrimento intenso, você buscando a Deus, você exercendo a sua capacidade de escolha, você consegue tirar o foco daquele teu sofrimento intenso naquele momento e falar, não, está difícil. Acho que dessa não escapa, acho que eu morri. Não, mas se eu morrer, a ressurreição vem aí. E vai ser pouco tempo. Então, é uma escolha. Muito bem. Essa fala aí, quando Jesus... É uma oração, né? Quando ele fala assim, passa de mim esse sofrimento. Só que foi uma oração que não foi atendida.
Porque se ela fosse atendida, todo o plano da salvação, Sim. ele iria mudar, né? Sim. Isso para a gente entender também que aquilo que a gente pede de Deus, ele não é respondido da nossa forma, Sim. né? Mas ser E conforme o propósito. uma coisa interessante aí também é que às vezes a gente pensa que em situações que eu estou triste, estou conversando com Deus, estou pecando. Mas Jesus fez isso, não pecou. Ele não pecou. Ele não blasfemou. É ser sincero com É Deus. sincero né? com Deus. Senhor, tá doendo, pelo Tá amor doendo. de Deus. Pelo amor de É Deus. isso mesmo. É isso mesmo. Eu não aguento mais, não. O caminho é esse mesmo. Eu pedi Pelo amor para o do Senhor. Senhor, pelo amor do Senhor, Isso. né? Eu pedi isso. Eu não pedi isso. Eu pedi que o Senhor me abençoasse aqui no trabalho, abençoasse aqui no meu estudo, abençoasse aqui, mas o que você quer me mostrar mesmo? Você me mostra porque eu não estou vendo nada de bom aqui não. É diálogo. A verdadeira oração, a oração mais sincera que tem, mais pura é essa. Quando você abre o coração. E sabia que foi isso que eu fiz, eu vou contar o testemunho aqui. Não, Vamos abrir espaço aqui para É, o testemunho. testemunho do irmão. Não, mas Wallace. sabia que isso é interessante. Teve um momento que eu falei pra Deus, falei, Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim. Falei assim, mas seja claro. Porque eu não vou conseguir entender se for algo assim que eu não consiga, que, isso aqui foi claro. Senhor, pelo amor de Deus, seja claro. Eu falei pra Deus assim, olha, me mostra o que o Senhor quer de mim. E seja o mais claro possível. Para que não haja dúvida do caminho que eu devo seguir. E aí entra aquela situação que o doutor falou, né? Que é a respeito de escolher. Deus pode te mostrar, mas você escolhe se você vai seguir aquilo Sim. que foi Sim. proposto por Deus. E aí, veio a resposta. Veio. A resposta Estamos vem. aqui, né? A resposta vem. A resposta vem. A resposta vem. A resposta vem. Mas vem depois do. Às vezes não vem. A gente se acalma. E às vezes não vem do jeito que você queria. Exato. Mas ele está mostrando claramente assim, olha, estou aqui. Pode continuar. Fala, não, continua não. Aí depois que passou toda a tribulação e tudo mais, que a poeira baixou, aí eu falei assim, olha, era isso aqui que é a resposta que Deus quer pra mim. É assim a situação, É né? alegria. A gente vê com clareza. Quando o pensamento está confuso, voltando aqui ao Sim. assunto, a gente não consegue Sim. ver e nem ouvir as Sim. coisas com clareza. E é Sim. nesse momento que a nossa visão Sim. ela se abre. Doutor, uma outra pergunta aqui. Que o senhor poderia responder para a gente também, para os nossos ouvintes, a respeito de atividades que podem melhorar a nossa saúde mental. Não vamos colocar aqui a questão da fé, né? Atividades, posso dizer assim, seculares que são saudáveis, né? Que podem nos ajudar na questão da saúde mental. Mas a gente não pode tirar a fé. Porque eu já falei aqui. Sem fé é impossível Não, agradar a Deus, não, né? eu tô falando como psiquiatra, né? Certo. Eu já falei aqui um pouco antes que as diretrizes da Associação Mundial de Psiquiatria Recomendo, determina né? que você tem que incentivar o paciente nisso. Certo. Então, Vamos refazer a pergunta então. Vou reformular. Além da fé, Ah, e sim. outras atividades nós podemos realizar, né, para termos uma boa saúde mental. ótimo. Então, Agora anotem, pessoal, anotem. Então, primeira coisa, uma das coisas, não por ordem, estou falando aqui, né? Acho que é a gente fazer uma avaliação como que estão meus pensamentos, né? Porque se meus pensamentos estão muito confusos, eu já não vou conseguir fazer muita coisa. Então, a partir do momento que eu consigo fazer uma avaliação que meus pensamentos estão confusos, o primeiro exercício que eu preciso fazer é escolher quais os pensamentos vão permanecer. Eles iam tocar nesse assunto. Pode continuar. Quais depois pensamentos eu vão toco permanecer? nesse assunto. A mesma autora que a gente falou aqui, Ellen White, num dos livros, ela fala assim, ó, você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Então é impossível eu não permitir que esses pensamentos venham na minha cabeça, mas eu posso permitir que eles demorem. Uma vez eu tive uma experiência muito ruim em Manaus, que clareou essa ideia, Que né? agora a gente ri. Clareou né? essa ideia, eu ri agora. Eu estava comportando, eu estava num bairro chamado Japim, numa parada de ônibus, era a última parada que tinha no bairro Japim. Japim? É um bairro lá, não lembro qual era agora. E eu estava lá meio pensando na vida, assim, meio desligado. Daqui a pouco veio um cachorro na minha direção e eu olhei. O cachorro levantou a perna. Falei, não acredito que esse cachorro vai mijar em mim. Falei, não acredito. E o cachorro mijou na minha perna e eu fiquei olhando, parado. Falei, mas rapaz, o cachorro mijou O na minha camarada perna. disse, rapaz, mas eu tô mole mesmo. Não, entendeu? Então, foi interessante aquela experiência ruim ali, porque eu exatamente associando os pensamentos. Eu poderia muito bem sair dali, mandar o cachorro sair. Mas não, fiquei ali duvidando. Mas, sério, não acredito que você vai fazer isso. Então, às vezes, vem um pensamento ruim e a gente termina continuando com ele ali.
alimentando, ou achando que você queira Permissivo, permissivo. né? Então, acho que uma atividade muito importante, a primeira seria fazer uma avaliação se os pensamentos estão confusos, e a segunda é tentar, sempre que possível, não deixar pensamento ruim muito tempo. Tentar substituir esse pensamento ruim por algo positivo. Pensamento não é reprimir. É uma diferença. Às vezes o pessoal confunde reprimir. Porque se você tenta reprimir um pensamento, do ponto de vista cognitivo, talvez você está reforçando mais ainda. Se eu fizesse brincadeira com vocês assim, ó, não quero que vocês pensem no passarinho verde. Automaticamente. Louro José vem na minha vida. Não é verdade? Então assim, eu gosto de fazer uma comparação assim. Imagine, vocês são desbravador, você é desbravador também? Sim. Desbravador, aventureiro, né? Então você vai fazer uma trilha. Você nunca passou por ali. É fácil? Não. Vocês vão ter que estar com um teçado, um facão, cortando ali e tal, para você passar uma trilha. Mas se todo dia alguém passar ali, daqui a pouco virou um caminho. Se esse caminho passar 1 ano ou 2 anos, se ninguém passar lá, vai fechar de novo. Então eu penso, é dessa forma. Então se você tem um pensamento ruim e você está tentando reprimir esse pensamento, repreender esse pensamento, você está reforçando. Mas se você substituir esse pensamento negativo por uma coisa positiva, aquele caminho que estava fácil da trilha, ele vai se fechar. Então aquelas conexões que tinham para aquele pensamento errado, equivocado, ele vai ser desligado. Então, um exercício seria então você substituir o pensamento negativo por algo positivo. Então é um exercício, uma atividade importante. Além da atividade física. É muito importante, além da atividade física, a gente também, preferência aquilo que a gente goste, a gente também ter outras atividades que dê prazer, né? Outra paixão que eu tenho, como eu já falei, é música. Desde criança sempre gostei de muita música. Como no início, como eu falei, eu era uma pessoa tímida, então eu cantar na frente nem pensar. Eu só cantava, a menor exposição que eu tive, não, a maior exposição que eu tive cantando foi um quarteto. Para quem não conhece, quarteto são 4 pessoas cantando. Qual será a voz dele? Qual será? 4 pessoas cantando, cada uma num naipe, né? O soprano, o primeiro tenor, o segundo tenor, o barítono e o baixo, né? Então, desde os 13, 14 anos eu cantava o baixo, né? Então, mas assim, era tímido. Ali, era tinha um certo sofrimento ali para ir, né? Mas eu ia. Mas eu me divertia bastante cantando em coral. Coral eu gostava, talvez todo mundo precisava se expor, né? Uhum. E outra coisa que me ajudou bastante era o violão. Então eu tinha um tio que ele tocava bastante violão, então desde criança eu gostava, né? E eu queria aprender a tocar violão. E aí, interessante o que eu vou falar aqui, já faço um apelo aqui, o Jair falou ali, ó, se for um apelo, olha para cá. Né? Vou fazer um apelo aqui. Então, assim, eu queria tocar violão, só que eu não tive apoio. Porque, assim, minha avó foi a primeira que deu um apoio para mim. Muito bom. Quando eu falei assim, puxa, eu quero aprender a tocar violão. Eu falei, violão não qualquer não, só teu tio ele sabia tocar, né? Motivacional. Altamente motivacional. Motivação familiar. Minha avó falou isso, né? Uma motivação dessa. Aí, beleza. Aí eu fui comportar e tal, aí me deram um violão emprestado. Uma pessoa tinha recebido uma dívida um violão, eu falei, você que gosta de violão, que eu tinha começado, né? Treina aí. Aí eu comecei a tentar aprender, e aí, depois eu comprei aquele violão, né? Era um violão tonante. Um violão bem simples assim, mas foi o primeiro violão, né? Meu amigo do Tem alguns dias, isso foi em acho que 1985, né? Então, lá na frente depois, eu conheci um rapaz que ia fazer teologia, eu achava que ele tocava bem. Aí eu falei, puxa, legal, você toca bem, eu queria aprender também, né? Aí de novo, aquele incentivo. Rapaz, violão é um instrumento difícil, não é tão fácil assim não é qualquer um que aprende não. Mas aí então eu fui continuando, fui indo com humildade ali. E violão foi interessante para mim, porque como eu era tímido, como falei, então era um chama. As meninas vinham fazer amizade comigo, passar comigo por causa do violão. Entendeu? Quem nunca, né? Porque eu tinha uma dificuldade de vez de tomar iniciativa para conversar com as meninas, né? E aí, estava no cantinho ali, sem nenhuma pretensão, realmente nenhuma pretensão, só tocando minha musiquinha ali e tal. Chegava, você toca violão? Você consegue tocar música e tal? Sim. E outra, daqui a pouco, tinha 5, 6 meninas, várias, né, ali, os jovens ali. Campamento de carnaval, quantos campamentos que eu estava lá, saí de lá com muitas amizades, com base no violão, né, um instrumento. Então,
Ele foi uma forma que então, levou o senhor a socializar. exatamente. Então, outra atividade que eu proponho... Acampamento de carnaval, só lembrando aqui, né, que é o retiro, né? O retiro, espiritual, né? retiro espiritual, né? Pra não soar estranho. Né? Então, só voltando aqui ao assunto. Então, outra atividade que eu proponho para melhorar a mente é você ter uma atividade de arte. Música, por exemplo, um instrumento, uma poesia, você gosta de poesia, né? Desenho, pinturas. Então, acho que é muito importante ter uma outra coisa fora da tua, vamos dizer, da tua profissão, ou se tu tem mais, se isso faz parte da tua profissão, se você olha para essa profissão como um hobby. Você está ganhando dinheiro, mas você vê como hobby, você tem prazer naquilo lá. Mas que é muito bom você ter essas outras atividades, que isso também enriquece a mente, distrai, faz você descansar daquela outra tua rotina e alimenta os pensamentos positivos, né? Além disso, hoje eu posso falar como pai, né? Tenha filhos. Com cautela, com responsabilidade, né? Fralda tá muito caro, né? Vou arranjar um problema para você. Mas assim, a criança, ela faz a gente mudar a cabeça muito, porque a gente às vezes precisa puxar a orelha dela porque ela fez alguma coisa errada, falar alguma coisa séria com ela, às vezes ela está chorando, às vezes não dá nem 5 minutos, ela vem abraçar, ela vem conversar contigo ali, se fosse eu, às vezes estava um dia ou 2 dias ali, né, trombudo, né? No Amazonas fala trombudo, estava ali, né? Tava com a cara virada ali, magoado. Não, então assim, as crianças, isso faz mudar nosso pensamento, a forma de ser. Puxa, é bem que Cristo falou que tem que ser igual a uma criança, né? E de novo, quando Cristo falou que tem que ser igual a uma criança, ele está dizendo o quê? Mude o seu pensamento. Você está vendo como a gente, tudo volta, vai estar no pensamento. Os pensamentos, nosso pensamento é o motor que faz a gente funcionar, positivamente ou não, para mais ou para menos. E a paternidade, a maternidade, ela traz consigo muitos ensinamentos, Sim. muitas lições. Eu fui pai muito cedo, né? De 19 para os 20 anos. Então a gente aprende a ter uma responsabilidade. Então estamos em 2 extremos aqui. Eu estou com 58, meu filho mais velho está com 7 anos. Eu sou pai agora, né? Agora uma coisa que eu acho Eu importante. estou sem filhos. Olha, tudo aqui. O Jair de Paula tem quantos, Jair? 2? 2. Uma coisa que meus colegas da faculdade, eles riam de mim, justamente como eu me formei, não tinha filho, não casei bem depois, né? Então, meus amigos riam de mim quando eu falava para eles assim que eu achava importante a gente ler antes de casar, sobre casamento. E ler antes de ter filho. Vai ser só... É muito teórico. Quando já se viu, tem que ler. Eu falei, rapaz, a gente não lê, não estuda para ser médico, né? Para ser professor. Por que você não vai estudar para casar? Por que você não vai estudar para ser filho, ter filho? Para ser pai, para ser pai. Marido. Então me ajudou muito, porque eu via meus pais fazer isso. Meu pai, ele estudou pouco na vida dele, ele estudou 1 ano e meio na vida dele, mais ou menos. Minha mãe também, 1 ano e pouco. Mas meu pai sempre estudou muito, muito. Sempre fez de casa, até hoje. Agora ele não lê porque tem problema na visão. Está com 89 anos. Mas assim, sempre meu pai lendo. Então eu lia então, sobre orientação da criança, sobre vida conjugal, né? Então isso ajudou bastante. E é a partir disso que você vai começando a educar as crianças e vendo quanto que as crianças vão te ajudando a mudar os pensamentos. Então, se você tem um conhecimento da formação de como cuidar de criança, e você vai aproveitar muito mais do que a criança está oferecendo, a contribuição dela. Uau! É incrível, extraordinário. Eu sabia que ia aprender muito com 2, 3 mentes brilhantes aqui, né? Falando. Bacana. A gente tá chegando aqui ao clímax, posso dizer, porque a gente vai entrar num assunto do qual eu gostei muito em se tratando da lição da escola sabatina, e o doutor já até rapidamente abordou aqui, que são distorções cognitivas, né? Pensamento tóxico, alguns fenômenos biológicos, o nome é assim, fenômenos biológicos que acontecem, né? Liberação de cortisol, adrenalina, dependendo da emoção, que mais? A dopamina, sistema dopaminérgico, que é um assunto também que eu gosto muito, apesar de ter pouco conhecimento, estou estudando, estou procurando saber. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui com o doutor para ouvir mais sobre isso. Doutor, fale pra gente aí sobre esses fenômenos biológicos que acontecem, né? Liberação de cortisol, adrenalina. Se tiver alguma outra, se eu estiver enganado aqui nas nomenclaturas, o senhor me corrija. No momento da raiva, quando a gente está com raiva, o que acontece no nosso corpo? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar não. Porque é o tema que eu vou fazer na palestra na igreja sábado. Domingo. Então vamos domingo lá. Assista a palestra. Domingo, vai dar benção, domingo. Né? Coari.
esse ano me colocaram como diretor de saúde e temperança, né? Então a gente está no comando lá dos Gaviões da Bênção, que é a equipe do pessoal da saúde. Gaviões da Bênção. Gaviões da Bênção. E como é para falar sobre saúde uns 5 a 10 minutos, então a gente denominou de Gotas de Saúde. Né? Então a gente vai estrear no sábado. Quem quiser aparecer lá, eu vou apresentar a programação, já apresentei em comissão, a programação como é que vai ser feita. E no domingo o primeiro tema já vai ser sobre o estresse. Estresse. Né? Tá bom? E aí vamos falar um pouco sobre isso aí, os hormônios, os aspectos positivos e os negativos do estresse, os hormônios, as alterações neuroquímicas que vai estar implicada, né? Então acho que é muito importante. Mas assim, em relação à questão do que estava me falando dos pensamentos, das distorções que você estava falando ali, né? É isso que eu ia falar, né? Isso. Distorções cognitivas. Muita gente, a grande maioria das pessoas usam distorções cognitivas sem nem imaginar. Né? E às vezes, talvez não traga tanto prejuízo. Doutor, você pode definir o que seria essas distorções Distorções cognitivas? Ok, Exatamente. excelente. Então, distorções cognitivas é uma maneira não saudável de usar os pensamentos em certa situação. Por exemplo, em homenagem a você que é um cara solteiro aqui, né? Tá namorando? Não. Não tá. O Anderson tá namorando, hein, gente? Tá solteiro. Então, o Anderson não é um cara tímido, mas vamos supor que ele fosse. Ele tá interessado numa menina, muito interessado, uma menina muito bonita. Ele fala, rapaz, eu não vou nem falar porque eu vou levar fora. Eu vou ele já se Não quebra vou. no meio. Não vou nem levar, não vou nem falar porque eu vou levar fora. Vou nem tentar. Não vou nem tentar, não vou. Né? Aí ele vai, às vezes, todo inseguro e tal, não fala o que era para falar, aí ele leva fora. Sabia, tá vendo? Sabia, né? Tá vendo? Por isso que não quer falar, né? Então, isso é uma distorção cognitiva, porque uma situação hipotética, que seria a menina não aceitar, ele já levou como algo real. E aí, por isso, ele não se preparou psicologicamente, não se preparou do ponto de vista de argumentos. O não, ele se deu, né? Ele se deu antes. E ele não preparou do ponto de vista de argumentos para a menina conversar com ele, para ele conversar com a menina, para ele tentar, né, ver se aceitar. Então, isso é uma distorção cognitiva. Só que eu estou falando um caso que é nessa situação. Mas se isso se repetir, toda vez que ele tem uma pessoa interessada, ele tem esse pensamento, então isso aí já tornou patológico. A pessoa vai passar uma vaga de emprego. Por exemplo, pensando no mundo, a gente que é adventista, né? Pensando que vai conseguir um emprego, e aí o emprego é de segunda a sexta, tranquilo. Por lá na frente já está com 6 meses, aí o chefe fala, rapaz, é o seguinte, eu preciso que você trabalhe comigo sábado até meio-dia. Você trabalho é muito importante, tá? Eu vou remunerar, vou pagar você muito mais, você ganha lá 1.500, eu vou pagar você R$2.000, agora só como você, mas eu preciso que você sábado. Aí eu falo, rapaz, meu Deus do céu. Sábado. Eu não vou nem falar para ele, porque ele não vai aceitar. Que ele não vai aceitar, né? Não vai aceitar. Aí se ele for um fraco na fé, ele vai falar, rapaz, eu vou trabalhar porque eu preciso desse emprego. Mas se ele não for uma pessoa que tem um compromisso com Deus, aí ele vai falar assim, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou pedir minha demissão, sabe? Nossa. Eu vou pedir minha demissão porque ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Eu não vou nem falar, né? Não vou falar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, isso aqui tá uma distorção. É uma distorção de novo, cognitiva. porque ele pensou, né? Outra situação, por exemplo, a pessoa estava viajando de barco. Aí deu um temporal. O barco quase afundou e tal, né? Aí outro dia, ela vai, né, andar de barco, criando nuvem. Rapaz, não vou não. Pode ser que o barco vai afundar. Então, ela está em uma situação real que ocorreu. Ela está extrapolando, generalizando para toda a situação. Porque todas as vezes que ela for viajar de barco, o barco vai sofrer um temporal e a chance dela morrer vai ser grande. Então, são várias situações. A pessoa vai se sabotando, Alguns, então. poderia falar isso. Alguns vão causando até a questão do trauma, né? Tem gente que tem medo do cachorro preto porque em algum momento da vida um cachorro preto mordeu As ela. pessoas têm medo de galinha, né? Viu a pessoa que tem medo de galinha? Não sei. Então, tudo isso são formas de distorções cognitivas. Tem vários tipos aqui, a gente não vai falar para não ficar teórico, acho que é mais importante essa conversa do que ficar preso à teoria, aos subtipos. Eu gostaria de elencar e a gente daria aqui as aplicações práticas, né? Pra gente não ficar conceituando cada uma. Sim. Por exemplo, assim,
o pensamento dicotômico, que é enxergar as coisas como tudo ou nada. Pois é. Então, o que eu falei, o exemplo que a gente citou, poderia ser, o cara não vai pedir a mim namoro, porque com certeza ele vai levar um fora. Né? Não tem meio termo, né? Não tem meio termo, não tem assim, não, eu vou porque pode ser que ela me ache bonito, pode ser que eu esteja inspirado. Não tem isso. Rapaz, eu não vou porque é um fora. E acabou, assim. Né? Mas não, acho que talvez se a gente for colocar assim, talvez vai ficar um pouco mais confuso o pessoal. Acho que vamos tentar ser não usar muito gênero. Porque aí o pessoal vai querer. Porque às vezes pode ser que às vezes você pode classificar em mais de uma opção, dependendo da forma que eu falar. Então, e pode dar mais confusão do que. Uma outra coisa que a gente vai dar um exemplo aqui então. Fazer suposição do que o outro pensa. Isso é clássico, por exemplo, isso acontece muito. O fulano passou lá do outro lado da rua, não falou comigo, tá com raiva de mim. Ó. Sim. Fulano nem. Sim. Acontece muito na moto. O camarada tá dirigindo aqui, aí. Rapaz, fulano passou por mim, nem olhou pra mim. Nem buzinou pra mim. Ele deve estar com raiva de mim. Sim. Então, tudo isso são formas de distorções. Essa aí é uma delas. E isso aí pode, por exemplo, num casal, pode dar problema. Né? A pessoa, ela começa a imaginar assim, acho que fulano não me ama não. Levantou, nem falou bom dia pra mim. Né? Você pode, por exemplo, às vezes tem pessoas que estão sofrendo devido a abusos físico, sexual. E aí essa pessoa tem dificuldade de relacionar com o outro. E aí, se eu tiver um pensamento dessa forma, eu vou entender o quê? Essa pessoa não me ama, não. Olha como ela se relaciona comigo. Ela não vai pensar assim, não. Será que ela tem algum problema? Então ela já parte do pressuposto que aquilo é uma verdade absoluta. Ela não gosta de mim. Por exemplo, acho que eu falei isso na igreja. Uma vez, eu estava indo para era retiro espiritual? Não. Era um acampamento de jovem, eu acho. Era de jovem de Bravador, no Paraná. Tinha um amigo meu lá que ele era muito bagunceiro, muito zoador. Era o Robertinho. E ele tinha uma picape, né? E morava um rapaz no mesmo a gente morava numa casa grande, que lá no Paraná tem muito, uma casa grande chamada de República, só de rapaz. E aí a gente se reunia ali, né, tocava violão, aí tinha o Jorge trabalhava na Caixa, é o que ganhava melhor, né? Então, o quarto do Jorge na Caixa. era na Caixa Econômica. O Jorge, o quarto dele tinha televisão e tal, né? Então, o quarto do Jorge a gente chamava de cinema. Então, antigamente, não sei se faz tempo que eu não assisto televisão, então tinha a tela quente, que era o evento esperado da semana, né? Então eu falava, rapaz, segunda noite, vai ter tela quente hoje. Ei, Jorjão, não, hoje teve legal, vamos lá. Filme lançamento. A gente ia lá, assistia lá no quarto do Jorge lá, né? E tinha uma área assim coberta de maracujá, que era onde a gente ficava e a gente tocava violão ali, né? Então, numa situação dessa, eu me lembro que o Robertinho, assim, morava no mesmo quarto que eu, ali morava o Galdino, que era da polícia. E o Galdino gostava muito disso. Como ele era da polícia, a gente colocava ele como instrutor de ordem unida e tal. Ele gostava muito. E aí um dia a gente foi para esse retiro, esse acampamento de jovem. Acampamento. E aí a gente foi de carona com o Robertinho, na carroceria. E a carroceria, ela não era contigo, tinha uma falhazinha entre a cabine e a carroceria, que era coberta de todo, né? Tá. E o Robertinho, a gente foi tranquilo. Quando terminou o evento, vou contar as detalhes para você entender como que é a questão da distorção cognitiva. Quando terminou o evento, a gente estava lá, tinha lá a gente chama de biqueiro, não sei se você chama aqui, é biqueiro que você chama? Era um cano d'água que tinha, biqueiro. E caía, a água escorria. O Robertinho, para bagunçar com a gente, passou com o carro debaixo da biqueira. Entendeu? E aí molhou eu, o Galdino, já fiquei chateado. Como dizia meu pai, eu comecei a inchar igual um sapo. Lá no Paraná tem um sapo chamado sapo cururu, não sei pra cá tem? Tem? Sapo cururu, um sapo grande. Comecei a ficar ali. E aí no Paraná, pra quem não conhece, eu morava em Paranavaí. O evento tinha sido numa cidade, não lembro, uns 100 quilômetros e pouco. Mas lá tem várias cidades, cada 10, 15 quilômetros tem uma cidadezinha. E aí na volta o Robertinho começa a passar na cidade, em alta velocidade, sem parar nos quebra-mola. Minha nossa.
passava e a gente ia lá pra cima. E eu comecei a ficar chateado. E aí eu comecei a falar, rapaz, o cara não quer dar carona pra gente, não dá. E aí eu pensei comigo, Jair. Pensei comigo, rapaz, a próxima vez que esse camarada passar por cima do quebra-mola, eu vou começar a jogar as coisas dele aqui da carroceria. Pegou corda, amigo. Peguei corda. E aí, dito e feito, passou em alta velocidade, tchum, foi lá pra cima. Aí peguei os travesseiros dele, tchum, joguei os travesseiros. Aí, já comecei a paquerar a caixa de ferramenta do carro. Minha nossa. Aí, eu falei, se a próxima cidade que eu fizer isso, eu vou jogar essa caixa de ferramenta dele. Imagina a caixa de ferramenta de carro, é cara, né? Uns R$2.000 talvez, ou mais, né? Só que aí Deus me deu inteligência, sabedoria na hora. Eu falei assim, rapaz, quem tá me obrigando eu ir nessa carona? Manda o Roberto parar, eu vou de ônibus. Aí, bati lá na cabine, lá, para que tá, muito custo ele parou. O que foi? Diga. Rapaz, você não quer dar carona pra gente? Não dá, mas não fica com essa bagunça assim não, rapaz. Fazendo isso. Falei, cara, eu tô sem freio. Meu amigo, que vergonha. Falei, cara, Vamos voltar me pra pegar o desculpa. travesseiro. Exatamente. Falei, rapaz, joguei teu travesseiro. Ele falou, como assim? Falei, não, fiquei com muita raiva de você, joguei travesseiro. Mas vou te pagar. Quanto que... Vou te pagar os travesseiros aqui. Falei, não, mas esquenta não, sabe? Então, uma suposição de que o Robertinho estava por causa da situação original. Qual foi? Passa debaixo da biqueira. Então eu levei como ele estava querendo sacanear com a gente o tempo todo. E aí, então, cada vez passava assim no quebra-mola, sem parar, eu entendia. Ele está bagunçando, não está levando a sério. Então, a minha distorção cognitiva fez eu pagar, graças a Deus. Não paguei, ele não quis, assim, cara, gente boa. Mas, assim, imagine ter jogado a caixa de ferramenta. Robertinho, se você estivesse assistindo Onde esse você vídeo, estiver ouvindo. Então, o que eu quero dizer, qualquer um de nós está sujeito a algum momento ter uma distorção cognitiva e fazer alguma besteira, se você não refletir. É isso que eu falei, como das atividades que vocês falaram lá, dos pensamentos, uma delas é você refletir, rapaz, será? Eu preciso disso. Isso aqui precisa agir dessa forma. Né? Então, acho que eu exemplifiquei, né? Então tem tanto a questão a longo prazo, que já chega patológico, quanto a questão que ali não era patológico, ali é um momento que eu entendi, mas eu interpretei. Então você pode aplicar isso no trabalho, o teu chefe pode olhar para você atravessado e você pode achar que ele quer me demitir. Quer demitir você. E na verdade o chefe está atravessado porque às vezes está com um problema em casa, alguém está doente, tem alguma coisa ali, né? Ele está com responsabilidade maior. Ele olhou para você atravessado porque. Ou porque a cara é feia mesmo, a cara dele. Ele precisa melhorar. Olha, por exemplo, a questão da distorção, de novo, de pensamento. Eu falo grave desde os 13 anos, 12 para 13 anos eu falo grave, né? Então, eu me lembro uma vez eu estava na escola sabatina dos juvenis. Aí foi feita a chamada, quando eu falei falou meu nome, falei presente. Aí a professora falou para mim dessa forma, nossa, você é tão ríspido assim? Ela falou essa expressão. Deu presente. Porque eu pedi presente. Aí eu fiquei sem entender. Depois, lá na frente, então ela entendeu que a forma como eu respondi era de que eu estava grosseiro. E era interessante. E é interessante que na época da faculdade, algumas vezes, a gente estava assim, num momento de descontração, e aí a gente contava alguma piada e aí o pessoal assim, pô, só você não achou engraçado? Não, eu achei, mas você não riu. Aí eu comecei, aí eu criei uma expressão, eu estou rindo por dentro. Aí tem uma amiga minha que é cardiologista, então aí ela contava a piada, já sei, você está rindo por dentro. Exatamente. Então, mas antes disso, o pessoal olhava para mim e achava que eu estava bravo, ou alguma coisa. Se eu não estou rindo, então pensa, não, só está bravo. Não, então essas interpretações que você utiliza como uma referência, sem fundamentação, ela pode ser prejudicial em várias situações. Gente que pode perder casamento, pode perder emprego, pode adoecer naquela situação que a gente estava conversando. Acho que é tipo aquela situação. Ah, eu te achava tão isso e tal, até te conhecer. Tem uma ideia, vou dar um testemunho agora, o doutor Sócrates estava vendo aqui. Segundo testemunho. Segundo testemunho. Quando o doutor Sócrates a gente teve contato, eu ficava assim, como é que eu vou falar com o doutor? Te juro. Eu ficava receoso de chegar perto dele e tal. E aí, quando a gente começou a tocar na igreja, eu ficava olhando pra mão dele e pensei, rapaz, mas esse acorde eu não conheço.
isso? Aí, porque eu percebi depois que ele violão de 7 cordas e tudo mais, eu com 6 cordas. E aí eu disse, não, eu preciso chegar perto desse cara pra aprender mais sobre violão, sobre música e tudo mais. E depois que a gente se aproximou, hoje em dia é natural, gente. Hoje a gente se vê, doutor e tal, não sei o que. A evolução que eu tive no instrumento devo muito ao senhor. Já a gente conversou sobre isso já e eu agradeço muito pelo apoio. Mas antigamente tinha esse pensamento de que ele é inacessível, não tem como falar. E o Juan é um cara diferenciado, porque eu digo assim, muita gente pode olhar e falar assim, a gente tem um exemplo, sem citar nome, a gente tem exemplo de pessoas na igreja lá que eu sei que poderia tocar e não toca porque fica com medo, né? Então, o Juan é um cara assim que ele rompe essa barreira, ele não deixa esses pensamentos dominar. Porque desde quando a gente começou a tocar, eu nunca vi o Juan falando nada, doutor, isso aqui tá muito difícil. Não, eu faço lá e às vezes eu na minha empolgação começo a fazer algumas baixarias, né? Para quem não sabe, baixaria não é briga não. Baixaria é uma linguagem de violão de 7 cordas, de 6 cordas também que a gente utiliza, né? E eu gosto bastante. Então, a gente utiliza... E aí, ele no momento, não, isso aqui... Ele está sempre querendo aprender, então acho que é essa questão, né? Desses pensamentos aí, né? Então, a gente não pode fechar a porta para as oportunidades, seja ela de fazer amizade, né? Como dizia minha mãe, sempre ela falava uma frase assim, a gente às vezes olhava e via uma menina bonita, mas falava, olha, menina bonita, eu falei, ixi, comer arroz e feijão é a mesma coisa. Então não interessa qual é a tua profissão, qual é o teu status, né, profissional, na sociedade, mas comer arroz e feijão já daqui é a mesma coisa. Se adoecer, tiver dor de barriga, a mesma coisa. E se morrer, vai... Mas mesmo, então não tem nada de... Felizmente a gente tem aí, e a lição trouxe algumas frases, algumas palavras que eu achei muito interessante, e uma delas é neuroplasticidade. Felizmente isso acontece, né? Sim. Por favor. A neuroplasticidade é bem interessante. Aquela situação que eu, sem falar, já citei. Qual foi? A situação lá, quando você está fazendo uma trilha, que nunca alguém passou ali, que depois, com o tempo, ficou fácil trafegar ali, e depois você passou, deixou de andar, que ela voltou a fechar. Então, a neuroplasticidade, ela está envolvida justamente na sua capacidade de aprendizado. Quando eu falo aprendizado é de tudo, tanto do ponto de vista de forma de pensar, tipos de pensamento, do ponto de vista de superar deficiências, superar obstáculos, é a capacidade. Uma criança, por exemplo, ela não aprende a falar, tu leva ela ao fonoaudiólogo, com as atividades ali, daqui a pouco ela está começando a falar. Então, assim, o cérebro tem uma certa reserva que não foi estimulado. A pessoa teve um AVC, por exemplo, né, um acidente vascular cerebral, aí ela ficou com sequela, não consegue andar, não consegue falar, aí vai com fonoaudiólogo e tal, por aí, daqui a pouco ela já está começando a andar. Então, foi desenvolvida uma região ali, né, do cérebro. Então, assim, a neuroplasticidade ela é muito interessante, porque ela possibilita a esperança, né? Aprender novas coisas, desenvolver novas coisas e desaprender certas coisas. Né? Na psicoterapia, ela é muito interessante porque a psicoterapia ela ajuda a pessoa a desaprender certas coisas, forma errada de pensar certas coisas, né? A superar aquele pensamento equivocado. Então, o bom aluno é aquele aluno que está preparado para aprender e para aprender a desaprender. Acho que precisa. É fundamental. Uma vez eu fiz autoescola aqui em Coari, e era o falecido Mandu ainda. Então ele falou para mim, doutor, os piores alunos que eu tenho são os alunos que já vêm para mim que acham que sabe. Porque ele vem com os vícios e não quer aprender, né? Entendeu? Ele vem com os vícios e acha que não precisa. Eu me lembro uma vez quando me chamaram para ser professor de violão lá na Igreja Central, 2013, eu acho. Aí no primeiro dia tinha 27 alunos. Quando a gente terminou o final do ano, terminou acho que 3 alunos. Porque muitos deles, é porque achavam que já sabia tocar. Porque eu gosto muito da teoria. Eu gosto muito da teoria, porque você decorar, você está limitado. Agora, quando você conhece a teoria, não tem limite. E é você saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo. Então, assim, eu comecei a ensinar a teoria musical e junto a teoria de técnica de violão. E aí o pessoal que era mais para essa questão de batendo e tal, aí começou a desanimar e foi abandonando. Mas eu não ia mudar meu ritmo, minha forma de ensinar. E aí, muitas vezes eu ia ensinar, falei, olha, se você pegar dessa forma aqui, o Juan é um cara diferenciado demais, mas nesse sentido.
Ele falou, olha, essa corda que tu fizer dessa forma aqui, ó, é melhor porque dessa forma que você vai pegar aqui, teu dedo vai ficar disponível, vai facilitar o próximo acorde. Em música, música é matemática, trabalha com tempo. Você não pode perder tempo. Uma música que você tem, às vezes, segurar ali alguma fração de segundo, né? Então, você tem que preparar para o próximo. Né? Quando a gente está tocando baixaria, por exemplo, é muito rápido que toca o violão. Né? Quem, por exemplo, se você ouvir alguém tocando que domina bem violão de 7 cordas, um chorinho, né? Eu até recomendo, assistam Alessandro Penese, assista Yamado Costa, né? Assista lá Márcio Kaiser, né? Então, assim, esses caras aí, que são caras excelentes no violão aí. Fábio Lima. Então, aí você vê a velocidade que esses caras tocam. Né? Então, se você observar a técnica desses caras, o dedo deles está numa disposição ali, na qual facilita sempre o próximo acorde. Mas aí você ensinava uma pessoa lá que achava que já sabia, não tocaria, não. Não precisa, não. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá assim. Então, assim, você não quer pagar o preço. Então, aí, só que foi uma escolha dela. Mas pela neuroplasticidade, ela teria condição de avançar. A gente falou aqui muito também sobre música, né? Já me gerou a curiosidade e a vontade de ouvir. Antes eu queria que a gente lesse aqui um verso bíblico, Provérbios 12, 25, e depois o doutor ele vai, né, dar uma palhinha ainda. Cantou antes. Provérbios 12... Mas era para trazer um violão para tocar. Fazer um dueto, né? Provérbios 12, 25, vamos ler, que é uma das instruções ou dos conselhos, né, que nós temos para que algumas curas também venham a acontecer. 12, 25. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Olha só. E procure gente de boa palavra, né? Resumindo aí o que diz o verso. Agregando isso também outro verso interessante, que do meu agora ele está, é que fala que o sorriso Aformoseia o rosto. E a tristeza vai secar os ossos, né? Provérbios 17. Não lembro agora, mas tem. Então, 22, outra é 15, 13. Então, voltando à tua pergunta, até uma das perguntas que você fez também, uma outra atividade que é importante a gente fazer em relação ao pensamento é você desenvolver o hábito de sorrir. Sorrir. Mesmo que seja por dentro, né? Sorrir de qualquer situação. Sorrir de outros. Sorrir de você, de alguma besteira que você fez. Eu já fiz algumas besteiras, fiquei rindo das besteiras. Como é que eu fiz o negócio? Eu lembro uma vez eu fiz uma besteira. Uma besteira assim, tão... Eu fui passar uma roupa, e aí o ferro tava muito... Aí eu peguei e fui passar um bombril, né? Aí não estava limpando direito. Eu falei assim, rapaz... Isso eu era estudante, eu tinha tirado a noite toda de plantão, então assim, imagina como é que você está. Aí eu peguei o bombril e passou e falei, rapaz... eu vou passar um álcool nesse bombril que eu limpo o ferro, né? Aí fui passar, mas com medo, falei, não, acho que pode pegar fogo. Aí passei em cautela, não pegou fogo, tranquilo. Aí tirei o bombril e ficou molhado de álcool. Aí eu peguei e coloquei o ferro. Aí eu falei, mas rapaz, não acredito que eu fiz uma besteira dessa. Não é possível. Então assim, você fica rindo. Então acho que é importante rir, achar um motivo de rir. É importante. Ajuda bastante a questão dos pensamentos. Rir de coisa boa. Coisa boa, rir da agenda, rir de outros, coisas positivas, né? Rir do cachorro. Rir com outras pessoas. Rir com outras pessoas. Importante. E doutor, acho que a gente está chegando já quase no fim do nosso Dá bate-papo. pra finalizar com música, né? Sim, vamos finalizar. Mas uma última pergunta aqui, pelo menos da minha parte. É possível controlar os nossos pensamentos? Sim, se não fosse, não estava na Bíblia lá. Finalmente, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro. É possível, é uma escolha. Você vai escolher. De novo, você não pode impedir os pacientes de escrever a sua cabeça, mas você pode impedir de fazer nenhum. Né? Então está mais relacionado com permitir que a Que permanência desses demore. pensamentos na nossa vida. Exatamente. Agora eu estou falando isso no contexto de pessoas que não estão doentes, gente. Porque se você pensar num paciente com transtorno obsessivo-compulsivo do toque, então o toque é um sofrimento muito intenso e são pensamentos que a pessoa não consegue controlar. Eu já tratei vários pacientes, pessoas com problemas de sofrimento intenso, que vinham um pensamento, por exemplo, de xingar Deus. E a pessoa desesperada porque ela acreditava que já tinha pecado com o Espírito Santo. Porque vinha pensamento para xingar Deus. O senhor tem quantos pacientes hoje atualmente? Aqui em Coari a gente tem, no serviço público tem 10.400, 1.500 por aí. E o senhor é o único psiquiatra da cidade? Psiquiatra, mas eu estou com mais um médico que deu tudo para cá, que está me ajudando lá, o doutor Endo. Ele vai estar até nas palestras ajudando a gente na igreja lá. Então, aí alguns pacientes desses me procuravam desesperadamente.
com pensamento achando que a gente tinha pecado. E aí é importante do psiquiatra ser cristão e conhecer a Bíblia. E aí é onde você consegue ajudar. Eu falo, por exemplo, você vem no psiquiatra, e eu estou dizendo como psiquiatra que você está com um problema psiquiátrico chamado transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu, como comedor de arroz e feijão, que estou dizendo que é uma doença, você acha que Deus não está vendo você como alguém que está sofrendo? Você acha que Deus vai levar em consideração isso aí? Porque o pecado do Espírito Santo é o pecado porque a pessoa rejeitou a vida do Espírito Santo. Se você está preocupado em ter pecado, mostra que o Espírito Santo está atuando na tua mente, você não pecou. E se eu estou dizendo que você está doente, com certeza Deus não vai levar em consideração. E é interessante que na outra consulta você já voltava com muito mais alegria, porque foi conseguido mostrar para ela a alternância dos pensamentos, foi dado um significado diferenciado para ela. Né? Mas assim, os pensamentos, do ponto de vista tanto de depressão, de ansiedade generalizada, de transtorno de pânico, né? São pensamentos que às vezes a pessoa, ela não... Então são pessoas que ela não consegue por si só controlar, lidar com esse pensamento. Então é importante a pessoa ter esse limite, ela entender a sua limitação. Bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é uma análise, ver se meus pensamentos são gerenciáveis. Identificar se tem um pensamento que pode me fazer mal ou não. Depois, são gerenciáveis? Sim. Então, elaborar uma estratégia para gerenciar. Seja cantando, ouvindo uma música, conversando, vendo uma criança, alguma coisa, lendo o verso da Bíblia, né, procurar tirar o foco, como falei, tirar o foco, não reprimir o pensamento, tirar o foco daquele pensamento ali. Mas se vê que não está conseguindo, procure um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, procure, que nós temos as ferramentas que vai estar ajudando nesse sentido. Né? E se for um problema patológico, né, tem tratamento, com medicação, psicoterapia, né, com atividade física, com alimentação saudável, que vai ajudar a paciente, a pessoa a ter uma vida com qualidade e sair daquele sofrimento. Então, é possível dar sofrimento? Sim, é possível. É possível. Seja por iniciativa própria, com recurso próprio, ou seja com auxílio profissional. Mas é possível. Sim. Falando em auxílio profissional, doutor, o senhor tem consultório, né? Consultório particular. Eu não tenho consultório, mas eu atendo o senhor faz atendimento particular. Como o nosso caro ouvinte aí poderia ter acesso a... Não, mas eu atendo na clínica do Dr. Juan, em frente do hospital. Ao lado do supermercado Frazão, né? Frazão, né? Isso, frente ao hospital. Frente ao hospital. Em frente ao hospital. Isso, então. Eu atendo lá. Eu atendo segunda, quarta e quinta, né? Então, atendo no CAPS, né? Apesar de ter bastante paciente. 10 mil pacientes. Mas assim, se quiser, quem quiser consultar no CAPS, atendimento, a qualidade é a mesma, não faz diferença. A diferença é que no CAPS, por exemplo, tem 10 pacientes de manhã, a pessoa chegou, dependendo, ela vai esperar até chegar a vida dela lá no consultório clínico, a pessoa marca o horário dela lá, enfim. Mas assim, uma pessoa, tem gente que às vezes é muito ocupada, não consegue ficar o dia esperando, o horário de ser atendido lá no CAPS, que é o horário comercial. A pessoa está trabalhando, então ela não quer faltar, enfim, então ela tem essa opção. Eu demorei a trabalhar na teleconsulta, porque eu já trabalhei o dia todo, mas aí comecei a pensar que seria coisa da minha parte eu não atendesse esse público, né? Uhum. Então tinha gente que ia para Manaus e tal, por causa disso, então eu falei, não, vou atender. Me chamaram e eu atendo. Poxa, muito bacana. Muito obrigado, doutor Sóstenes, pela aula de hoje. A aula foi minha, compartilhar. Foi realmente extraordinário, né? Compartilhar com vocês esse momento tão agradável e falar coisa tão importante, coisas também que eu sou apaixonado, que eu gosto bastante. E mais importante é saber que a contribuição que isso pode trazer um grande número de pessoas que estão sofrendo com problemas psiquiátricos, com a questão do pensamento, ou pessoas que não têm problemas psiquiátricos, mas que às vezes pode fazer aquela besteira que eu fiz de jogar o travesseiro, porque tem uma disfunção aí, ou de disfunção cognitiva. Colocar o ferro para quem... Então, assim, alguém trabalha na Caixa Econômica. Fazer uma besteira porque não refletiu sobre os seus pensamentos, as consequências, não esperou aqueles pensamentos se acalmar, né, para tomar uma decisão mais coerente, mais adequada. Então, acho que é muito importante esse sentido aí. Né? Mas eu agradeço muito mesmo por esse privilégio, essa alma. Vocês poderiam chamar qualquer pessoa, tem um monte de gente aí, fera na cidade aí, né, em outros lugares. E agradeço pelo carinho, né? Conte comigo se precisar, né? Já vamos agendar. A volta já. Lembra que domingo, então, lá na Igreja Vale da Bênção, né? A gente está com a programação já aqui.
Posso falar, né? Pode. Lá na Vale da Bênção, a gente faz essa programação chamada Gotas de Saúde, sábado e aos domingos. Sábado de manhã é a hora do culto e aos domingos, à noite também, na hora do culto também, na hora do culto. 5 a 10 minutos, vai ter várias pessoas que vai falar com temas variados de grande edificação. Né? Inclusive, eu até fazer já um marketing aqui já. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é desbravador, que é técnico em segurança do trabalho, que é o Agenor. O Agenor já me ajudou muito quando eu fui diretor de saúde lá na Igreja Central Distrito 1, de 2013, 2014, não, 2013. Um cara que tem muito conhecimento, muita bagagem. Né? Ele já selecionou alguns temas rápido, ele selecionou alguns que lá e vai começar a falar sobre segurança no lar. Sim, e agendou um dia. Agendou, uma uma bagagem muito grande. Eu recomendo assim. Então a gente vai ter essa programação esse ano que vai estar comando pelo DDD lá junto com a equipe. Começa agora, sábado, né? Já Começa primeiro. domingo, sábado que tá fazendo Ah, começa domingo. Mas sábado vai ter uma apresentação interessante. Quem quiser ver a programação vai ser. E domingo já começa o primeiro tema já. Show de bola, show de bola. A gente vai finalizar com música enquanto o nosso maestro aí se organiza. O Anderson vai cantando. Esse é o primeiro de muitos, né? Toda sexta nós teremos aí um convidado, nós teremos também um assunto novo a ser tratado, nós vamos explorar temas incríveis nessa temporada, nós estamos trazendo para vocês os temas da lição da ES, né? Da Escola Sabatina, e você também é o nosso convidado, todo especial, e vamos aqui ouvir o doutor aí, doutor Sóstenes e o Anderson. Não, vamos cantar junto. O Sara cantou, pessoal. Inclusive, estarei sábado, dia 1º, na Igreja 48 de Ciganópolis. E se quiser ver o Juan e o Sorte tocando juntos, todo sábado na igreja vai dar. Então, vamos fazer outro apelo aqui, então. Vamos fazer outro apelo. Quem quiser tocar com a gente ao vivo, boa! vai aparecer lá, sábado às 14 horas de ensaio. A gente precisa de fazer louvor ao vivo. Na época de Israel, não tinha playback, era ao vivo. Mas para Deus tem que ser o nosso melhor, então tem que treinar. Tá? Cantores de Quari, músicos, instrumentistas, vamos lá para Vale da Bênção. Fica aqui na estrada do... Câmera, por favor. Fica aqui na estrada do aeroporto, tá bom? Aqui próximo, em frente ao conjunto Vale da Bênção, da Igreja Adventista, do 7º dia. Do Vale da Bênção. Com vocês, doutor Sóstenes, por favor. E o Anderson. Sucesso. Nosso maestro. Mesmo aqui no mundo, viva sem riqueza, mas sei que na glória eu terei mansão. Em meu desespero, cheio de tristeza, o bondoso Cristo me estendeu a mão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol. No mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, provando tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão.
concede luz e salvação, e também morada, feita não por homens, na cidade santa, a real Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol. Pessoal, reforçando o convite, né? Todas as sextas-feiras nós estaremos aqui, tendo esse bate-papo, sempre com um Vídeo convidado. novo, nos sigam nas redes sociais. sigam, se no inscrevam no YouTube, canal se inscrevam aí. no canal do YouTube. Assine ative o sininho aí para receber a Beleza, notificação. tá. Vai estar aparecendo aqui embaixo, beleza? Vamos orar pra gente finalizar? Todos sócios, obrigado mais uma vez. Eu O senhor já agradeço. está convidado a estar em outros programas junto conosco. Muito obrigado. Pode olhar pra gente. O doutor faz as honras da oração, pode olhar conosco. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre a nossa mente, como funciona e como cuidarmos melhor dela para honrar e glorificar o teu santo nome. Agradecemos a oportunidade que nos concede de participar desse momento e principalmente pela brilhante ideia que esses jovens tiveram de criar esse canal de comunicação para falar do teu amor. Sejamos instrumentos vivos, alcançando pessoas para ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Amém.